restrição. Muito mais ampla do que doar ou testar a parte disponível para o cônjuge, porque o filho ainda vai receber a parte que sobra, que não pode ser testada, né? E aí a gente chega no slide sobre holding. Eu sei que holding é um tema meio da moda, né? E assim, a holding, antes de falar do exemplo, a holding é um instrumento que tem muitas utilidades. Mas assim, ela não é o único instrumento que existe e ela não serve para todos os casos. Lá no escritório, a gente não é fábrica de holding. A gente já recebeu clientes que querem que a gente faça holding e a gente convence ele a fazer outra coisa. Em geral, mais barata, porque holding é algo razoavelmente caro de se criar. Então, a holding serve para alguns propósitos. Em alguma medida, a depender do caso, para proteção patrimonial em face de credores. Isso depende do caso, tem que olhar caso a caso. E a gente não usa o termo blindagem, a gente usa o termo proteção, porque isso não é uma barreira inexpugnável. A depender do caso, é possível que isso não funcione, mas você tem que estudar lá os processos da pessoa para ver se para ele faz sentido. Ela era muito útil quando você tinha imóveis para fins de eficiência tributária. A reforma tributária mexeu um pouco nisso, encareceu essa questão, continua sendo útil, mas já foi mais. E ela é útil também quando você quer criar regras de sucessão ou de administração para os seus bens, a depender do que você queira que aconteça com eles. E essas mesmas regras de sucessão e administração você também pode colocar em empresas operacionais. Acordos de cotistas e acionistas que decidem como a empresa é administrada hoje e decide como que ela vai ser administrada quando você não estiver mais aqui. E aí, fazendo um parêntese, você pode, inclusive, numa empresa operacional, se todos assinarem, determinar como é que você calcula a prolabore de quem trabalha, a retirada de quem não trabalha, que filho vai ocupar que cargo, qual é o quórum para decidir mudanças no contrato social, etc. e tal. Então, você tem, por meio de acordo de cotistas e acordo de acionistas, uma ampla liberdade para decidir sobre a administração agora e após o falecimento. E isso também vale para a holding. Mas, dito isso, ela, como eu falei, ela não serve para tudo. Então, por exemplo, se você quer segregar o patrimônio, você quer que o filho de um casamento, ou do mesmo casamento, leve um imóvel e o outro leve outro imóvel, esses imóveis não devem entrar na holding, porque eles vão estar dentro da mesma PJ. Ou cada um tem uma própria holding, ou você tem um testamento distinguindo esses bens. Então, quando eu falei lá no início que você tem que entender a questão familiar para ver qual instrumento serve, esse é o exemplo clássico. Eu recebi uma vez uma senhora lá no escritório que queria fazer uma holding, mas no final ela queria que cada sobrinho recebesse um imóvel. A gente cobrou 1/5 do preço, fez um testamento e ela determinou qual imóvel era de cada sobrinho. Então, nem sempre a holding serve. Agora, um exemplo muito útil de para o que ela serve, é o que está aqui. Ela serve para proteção contra credores, ela serve para facilitar a sucessão. Então, se você tem, por exemplo, 10 imóveis da pessoa física e você morre, você tem que herdar os 10 imóveis. Se você tem esses 10 imóveis dentro de uma holding, você está herdando as cotas. Os imóveis seguem sendo da holding. Isso facilita muito o processo de inventário. Você não tem que registrá-los outra vez. Então, isso facilita muito e barateia muito todo o processo. Ele serve para isso. Ela serve, em alguma medida ainda, para vantagem tributária em caso de imóveis. E ela serve também para evitar que herdeiros não consanguíneos sejam sócios desses bens. O que são herdeiros não consanguíneos? Basicamente, cônjuge, né, o companheiro. Herdeiro que não é teu parente de sangue. Então, tanto numa holding patrimonial quanto numa empresa operacional, você pode botar cláusulas que impeçam que os herdeiros não consanguíneos ingressem naquela sociedade. Então, se você faz isso e põe essa cláusula, sua esposa não vai poder ingressar, só seus filhos. Quando seu filho morrer, a nora não vai poder ingressar, só os netos. E assim você evita que esses bens sejam titularizados por pessoas que às vezes não se dão tão bem,
ou não têm o mesmo interesse. Então você permite que os bens fiquem apenas na mão dos descendentes diretos. Essa cláusula, ela não tem o poder de fazer com que esse herdeiro não consanguíneo não seja herdeiro. Então ele continua tendo direito a um quinhão do patrimônio. Só que ele não vai ser sócio. Então, ou ele vai receber esse patrimônio, esse quinhão, sobre outros bens, uma conta bancária, um imóvel que está fora da holding, etc. e tal, ou ele vai ter que ser indenizado. Se ele tiver que ser indenizado, você pode colocar dentro do contrato social uma regra em quantas parcelas ele vai ser indenizado, como é que você calcula o valor daquele patrimônio. Então você pode diluir no tempo essa indenização. Num planejamento bem feito com essa finalidade, o ideal é que você tenha essa cláusula, seja na holding, seja na empresa operacional, e que a pessoa também tenha feito um testamento. Porque se você faz o testamento, você pode diminuir a parte do cônjuge à metade. Então agora ele vai ter que ser indenizado só da metade do valor que está previsto no contrato social, já que a parte dele foi cortada à metade. Se além disso você disser que você diminuiu a metade e que ele vai receber prioritariamente outros bens, um imóvel onde você mora junto, já que ele já tem direito real de moradia, uma conta bancária, algo assim, esses outros bens vão compondo o quinhão. Se o quinhão for composto na sua integralidade, ele sequer precisa ser indenizado. Se não for e faltar um pouquinho, ele é indenizado só um pouquinho. Então você não tira muitos recursos, seja da PJ operacional, seja da holding. De uma forma ou de outra, essa é uma cláusula que tem sido muito pedida, assim. Agora, qualquer contrato social que a gente faz, as pessoas têm pedido isso quando a gente explica que isso existe. Eu fiz outro dia uma para um médico que tinha preocupações. Ele queria botar lá 20 imóveis numa holding por outras questões. E aí eu expliquei que você tinha essa possibilidade. E depois que eu expliquei, essa virou a prioridade dele. Ele tem 2 filhas adolescentes. Depois da última reunião, quando ele assinou, ele aprovou a minuta, ele falou para mim, ninguém gosta muito de genro, né? E aí ele estava todo contente, ele falou, meus genros não vão herdar. Ele estava todo satisfeito. Então isso virou uma espécie de menina dos olhos dos planejamentos sucessórios.